Olá, tudo bem? Aqui é a Suelen Borelli da Borelli Academy. E esse vídeo é mais como um diário deste momento. Eu vou falar sobre investimentos financeiros. Não, eu não sei nada sobre investimentos, porém, eu estou começando numa jornada e esse vídeo é para registrar exatamente o dia em que a minha mente começou a despertar para esse assunto e eu já fiz algumas ações. Então, hoje é dia 8/10/2021 e eu espero que daqui a um ano eu vou fazer um vídeo exatamente daqui a um ano falando sobre essa mesma temática para ver a minha evolução. Investimentos não é um assunto velho, né? Porém praticado por poucos. E eu sou uma dessas pessoas que nunca praticou. Mas eu tinha na minha mente o seguinte: quando isso já faz um tempo, pelo menos 6 anos. Isso é 6 anos. Quando eu comecei a empreender, eu verifiquei que uma das minhas lacunas em nível pessoal era a gestão financeira. E eu coloquei uma meta, que eu iria aprender sobre gestão financeira ao ponto de eu ensinar. E nessa caminhada, aos trancos e barrancos, né, vamos colocar assim, a habilidade da gestão financeira ela é necessária para você ter um negócio. Porém, existem outras habilidades que você tem que vir configurando. Então, às vezes, você só não está muito bem em uma porque está faltando outra. E na minha mente, eu tinha colocado que investimento seria um avanço, sabe? Aquele tipo de habilidade que você ainda vai avançar. E chegou o momento de eu começar a olhar para esse assunto. Eu estou num programa de consciência da riqueza e isso me despertou também para esse assunto. Então, assim, esse é um ponto, tá? Mas eu quero mostrar para você exatamente o ponto que me despertou. Como a gente está nessa sintonia de falar de assuntos sobre dinheiro, sobre riqueza, e isso que é o interessante, é como se fosse uma vibe. Quando você está nessa vibe, quando você está buscando melhorar o seu trabalho, melhorar seu faturamento, melhorar suas vendas, melhorar seus rendimentos, você começa a ver novas possibilidades. Então você não fica mais só apenas na questão do faturamento, do lucro, pagar os fixos e ficar lá com o seu lucro. Não, você precisa enxergar além. E esse enxergar além é como se fosse uma egrégora, sabe? É um momentum que a gente está. E eu estou nesse momento. Só que eu estou do zero. Eu estou aprendendo exatamente do absoluto zero sobre esse assunto. Então, qual que é o caminho? Se você, que assim como eu, é leiga, né? E tipo, por onde que eu começo? Então, eu vou mostrar aqui o caminho que eu tomei para eu poder despertar. Isso foi hoje, tá? Tipo, não exatamente hoje, mas eu tô fazendo ações há 2 semanas aí que tá me ajudando a despertar, tá? Primeiro ponto, eu até pesquisei aqui uma imagem para ficar uma imagem boa de fundo. Leia o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, tá? Você encontra aqui na internet em PDF, se você buscar aqui, por exemplo, PDF completo, com certeza você vai encontrar um site, tá? Então, se a gente colocar aqui, ó, nesse site e-livros aqui, consegue baixar e leia. É um livro de 100 e poucas páginas, é curto, num dia você lê. Eu li esse livro no sábado passado, que é o sábado desta semana, na verdade, a semana passada, e veio domingo, segunda, então hoje é sexta-feira, pós-sábado que eu li, tá? Nessa sequência. E aí, uma das ações, eu gravei um vídeo sobre isso, vou até mostrar aqui no meu canal do YouTube, e fica aí para você ver depois, né? Você entra aqui no da Borelli, você já deve estar vendo o vídeo no meu canal, mas eu vou deixar o link do vídeo, mas ele tá aqui, ó. Ele está aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia. E aí eu vou deixar o link para você aqui nesse vídeo também, trazendo para esse vídeo aqui. E aí eu li esse livro, eu fiz esse vídeo falando sobre o livro. E o primeiro passo do livro, então assim, eu estou praticando aquilo que eu estou aprendendo justamente para poder não ficar apenas na teoria, tá? Então, isso que é importante. Então, o que eu adotei, tá? A primeira coisa que ele fala no livro é reserve 10% das entradas, tá? Depois diminui as despesas fixas, aplicar os 10%. Eu estou nesse nível aqui, tá?
Saber investir. Esse saber investir tem a ver na questão da compra, de você saber também fazer uma compra boa, né? Eu, digamos que eu estou nesse nível aqui. O que, que eu comecei a fazer dessa data para cá? Então, presta bem atenção. A primeira coisa é, eu trabalho online, né? Então eu tenho muitos recebimentos online. Mas eu ainda não tenho um faturamento expressivo, também tenho que acertar e configurar esse ponto. Mas do pouco que eu tenho, eu comecei a praticar. Tudo que começou a entrar, por menor que seja, eu já automaticamente retirava 10%. Então, se entrou R$ 50, 5% eu fiz a retirada. Tá, 5%, R$ 5. Se entrou R$ 100, 10 eu fiz a retirada. Se entrou R$ 400, R$ 40 foi para 10%. Eu fiz isso de forma automática para que eu pudesse criar o hábito. E eu estou praticando isso ainda, tá? Eu estou dizendo isso, mas faz um curto espaço de tempo. E aí eu comecei a fazer isso com qualquer entrada, por menor que seja. O que me ajudou muito nessa administração, no meu caso, tá? E aí pode ser que seja uma ideia para você. É que eu tenho, no caso, a conta digital da Nubank. E eu tenho a conta empresarial. Então, é uma conta com duas contas, né? Então, na pessoa física e na pessoa jurídica. Como eu recebo na jurídica, eu já transfiro para pessoal. Então, o ideal para, de repente, ficar algo um pouco mais... que a logística ajude um pouco mais na logística, é você ter pelo menos duas contas aí para você poder fazer essa transição. Então, está acontecendo, tá? Por menor que seja, eu já faço, nem olho, tá? Eu olhei hoje para ter uma ideia só, então venho praticando. E aí eu falei, não, hoje eu vou olhar para ver, mas foi assim, o objetivo é você fazer, tá? Só que, nesse meio tempo, 10% das entradas, ok, é um hábito, legal. Diminuir as despesas fixas. Aí eu revi todas as minhas despesas e no momento não tem mais o que diminuir, exceto aquilo que eu fizer de custos variáveis, que é onde que realmente a gente tem a perda aí do dinheiro. São aquilo que a gente vai gastando que não estava previsto, né? Mas enfim, ok, aplicar os 10%. Esse 10% tem a ver com investimento, ou seja... Tudo aquilo que eu reservei é como se fosse sementes. A partir do momento que eu pego essas sementes e invisto, aí eu vou começar a ter novas sementes no tempo. Então, o que eu percebi? Primeiro, eu fiz o teste essa semana, tá? Mas eu vou fazer isso mensalmente. Eu vou, no final de cada mês, pegar aquilo que eu investi, por exemplo, numa porcentagem. Você pode fazer isso por 6 meses, para você ter uma quantidade de sementes maiores, ou durante um ano. Eu fiz isso essa semana para eu testar, porque eu queria já começar a entender sobre investimentos. Por quê? Se é algo que vai fazer parte do meu futuro, eu tenho que antecipar uma habilidade que eu não tenho. E foi exatamente o que eu fiz hoje. Eu fiquei da manhã até agora, pelo menos entendendo o começo. E depois, agora, eu começo a me aprofundar. Então, já não é um cenário desconhecido. Eu quebrei aquela barreira da ignorância para o conhecimento. E agora eu preciso ir do conhecimento para a sabedoria. Então, eu estou exatamente atravessando essa ponte, né? E aí, o que eu entendi? Por que eu estou gravando esse vídeo? Primeiro, como um registro, e também para você que pensa em começar a investir, que assim, às vezes parece que é um mundo bem complicado, só que é porque a gente não tem familiaridade. Então, a gente precisa começar a ter um certo relacionamento com esse assunto, para esse assunto se tornar parte da sua vida, né? Mas eu estou dizendo por que eu estou fazendo exatamente isso. Isso tem a ver com um futuro que está por vir, mas ele precisa começar agora. Então, eu li o livro, eu estou num programa de desenvolvimento que já me ajuda a me conectar com essa informação, com esse tipo de conhecimento. Tem muito mais conhecimento que eu vou acessar, mas enfim. Deste ponto, aí eu peguei e falei, bom, por onde que se parte para saber sobre algo, né? Aí você vai no Google e digita mercado financeiro, tudo sobre o mercado financeiro. Aí eu fiz meio que um esqueminha e tá feinho, porque eu queria primeiro entender como que eu penso quando eu vou aprender um assunto que eu não sei. Eu preciso imaginar gavetas, tá? Então, por exemplo, o assunto do mercado financeiro, pode ser que nesse momento ele ainda esteja cru, e aí eu só vou conseguir saber se esse conhecimento que
que eu estou passando agora em vídeo, se ele é válido realmente daqui a 1 ano, porque eu vou melhorar essa informação, e quem assistir falar, olha, você está mais ou menos certo, ou então você está certo, na linha de raciocínio. Mas o mercado financeiro, então, é como se fosse um lugar onde a gente vai levar o nosso dinheiro para render, vamos pensar dessa forma. E aí a gente, no caso, né, se você pensar em formato de gavetinhas, fica mais fácil para você organizar as informações, porque são muitos dados. E eu ainda estou descobrindo esses dados, então eu só separei e eu ainda vou estudar, tá? Então, por exemplo, existe 2 situações. Você quer ter renda fixa ou renda variável, ou a renda variável. Qual que é a diferença? São 2 gavetas grandes, tá? O próprio nome já está dizendo. O que é uma renda fixa? É aquilo que eu consigo prever. Então, na verdade, assim, é como se você conseguisse fazer um planejamento de recebimento. Agora, a variável depende de oscilações, depende da dinâmica dos negócios. Então, é um mercado que borbulha. Em uma, por ser previsível, por um lado, pode ser que você não tenha tanta rentabilidade assim. Na outra, pode ser que você tenha ganhos maiores. Então, é um jogo. Tá? Em uma você joga um pouco mais baixo, na outra você joga um pouco mais alto. Pegando essa questão da renda fixa, a gente tem que entender o seguinte: dessas 2 gavetas, ambas têm suas taxas. Porque as taxas, na verdade, é o que faz o lucro ali acontecer. Então, se você vai num evento, por exemplo, você pode ir lá num evento, num show, você paga uma taxa para entrar. E aí, essa taxa te dá acesso a alguns lugares, né? Então, no mercado financeiro, ou seja, nessa questão de investir, a gente sempre vai falar de taxa. Então, uma das coisas que a gente tem que entender é um pouquinho sobre as taxas. E tem várias. Então, o que faz muitas vezes você ter mais rentabilidade ou não, depende o nível de taxa muitas vezes você está disposto a pagar. E isso é interessante. Eu não tenho propriedade ainda para explicar sobre isso, mas eu estou colocando o que eu entendi. Então, dentro da gaveta renda fixa, por exemplo, e aí o que é legal usar aqui uma planilha? Por exemplo, se eu quiser saber agora mais sobre renda fixa, eu linko com um artigo que vai explicar só sobre aquilo. Então, primeiro você organiza a informação, para depois você começar a entender cada ponto desse. Então, eu só organizei nesse momento, tá? Então, tem aqui algumas taxas. Uma taxa que chama IPCA, Selic, que é uma taxa básica, CDI, taxa de referência e tributação, porque existe a taxa do imposto de renda para quando você, nos seus ganhos, vamos colocar assim. Então, dentro da gaveta renda fixa tem as taxas. Isso é padrão para todos. Você vai pagar taxa. De alguma maneira vai ter taxa aqui, vai ter taxa ali. Você só precisa saber quais são perante os produtos que você quer comprar. Produto, sim, produto financeiro. Então, por exemplo, a poupança, que talvez seja de mais familiaridade para quem é leigo, é aquela que muitas vezes a gente vai no banco, a gente faz uma conta, abre uma conta poupança. Então você coloca seu dinheiro e quando a gente coloca dinheiro na poupança, o banco ele usa o nosso dinheiro para fazer movimentações, só que ele volta e você não percebe. Eu já tive uma experiência, uma vez num trabalho que eu tinha um faturamento até maior, e assim, por ser leiga mesmo, né? Eu tinha a conta poupança e a corrente, né? E aí eu fui retirar e estava zerada a conta, eu até assustei, mas na verdade era a retirada que eles fazem, depois volta, uns negócios doidos assim, enfim. Agora, isso aqui é um jogo para gente pequena assim, o dinheiro vai ficar ali parado. Não, eu quero criar mais sementes desse dinheiro. Então é melhor você começar a comprar, por exemplo, tesouro direto. O tesouro direto é tipo assim, é a primeira categoria dos investimentos, dos investidores, né? Então são títulos públicos. O que são títulos públicos? Isso eu estou explicando conforme eu entendi. É como se o governo está lá. A gente empresta o dinheiro para ele poder fazer o que ele precisa fazer. A gente não paga imposto, a gente paga imposto de um monte de coisa. Esse imposto, ele acaba sendo aí um caixa para o governo, mas quando a gente entra nesse nível de investimento, você empresta para o governo
valores e ele vai te devolvendo ao longo do tempo com juros, com juros aplicável àquele valor que você fez. E aí vai variar bastante. Então, por exemplo, de repente você emprestou lá R$ 100, daqui a um ano volta a 120, um exemplo, tá? E aí isso tem muitas variações. Só que o Tesouro Direto é uma das primeiras opções para você poder comprar. E aí ele tem outras gavetinhas. Por exemplo, títulos pós-fixado, que são títulos de curto prazo, que é indicado para quem quer fazer mais reserva financeira. Então, por exemplo, no meu caso que não tem hoje uma reserva que cubra meus custos fixos por 6 ou um ano no momento, né? O mais indicado é que eu faça investimentos em algo que se eu precisar sacar, né, pedir de volta aquele empréstimo que eu fiz, eu consigo fazer de uma forma rápida. Então, o que acontece no mercado financeiro? Existe dois tipos de jogo: o jogo de curto prazo e o jogo de longo prazo. Então, quanto mais você coloca o seu dinheiro em curto prazo, menos ele rende, mais você consegue retirar ele, que é a liquidez mais rápida. Agora, existem outros formatos que é tipo, eu quero me aposentar, ou então quero comprar uma casa. Então, você coloca o seu dinheiro para ele ir criando sementes ao longo do tempo. Isso que a gente está falando pode ser de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Nossa, é muito tempo, mas o tempo vai passar de qualquer jeito. Então, o que eu percebi aprendendo? Já veio aquela coisa assim na minha cabeça, putz, por que eu não aprendi isso antes? Tu tem a hora certa, né? Mas é o momento de pelo menos entender, tá? Então, eu fiz aqui eu estou organizando ainda, né, essa informação, até para que eu possa, principalmente na hora de começar a praticar, a saber exatamente para onde ir. Então, esse cenário aqui, por exemplo, que é o indicado, inclusive por alguns especialistas, por onde você deve começar, porque enquanto você não tiver uma reserva, um número, né, pelo menos que você fale, olha, eu tenho X investido e se eu precisar desse X por alguma situação, eu consigo fazer essa retirada de forma mais rápida. Agora, o certo é a gente começar a criar camadas, então você criar um fluxo para reserva e um fluxo de investimento a longo prazo, e depois você começa a variar esses investimentos. E aí tem muitas siglas, isso aqui tudo eu ainda vou descobrir, tá? E aí o jogo começa a subir. Então, existe daí as rendas variáveis que começam a ter outros produtos, como, por exemplo, comprar ações, aí tem um monte de sigla, ó, fundo de ETFs, fundos cambiais, futuros. Ixi, aí aqui o jogo já muda de figura, mas a gente tem que começar, né? Aí você fala, putz, velho, mas por onde começar a ter essas informações? Por isso que eu gosto primeiro de organizar. Porque você vai pegando nomes, elementos e você vai organizando para enxergar. Essa é uma gaveta macro, essa é a micro, e assim ela acaba se dividindo. E aí, a partir disso, você começa a estudar. Eu prefiro organizar dessa forma, é assim que eu organizo a gramática, é assim que eu organizo o marketing, porque daí eu consigo ter a visão do todo, né? E, nesse momento, só estou compartilhando o básico. Então, existem sites muito bons como o Infomoney, que te dá informações legais. Se você ir no Google digitar mercado financeiro, vai ter outros sites. Mas tem aqui o site da Rico também, que agora deixa eu pegar minha colinha, qual que é o nome? Que é uma corretora. Agora, assim, como que eu compro, por exemplo, esses títulos públicos? A partir do momento que você tem um conhecimento básico, você vai perceber que existe aqui empresas que fazem essa intermediação. Porque existem muitos dados, né? Então, é importante ter um intermediário, e aí pode ser em nível particular, ou dessa forma, como a própria plataforma, porque você acaba tendo a confiança de ter tudo num lugar, né? Então, eu já tinha a conta há 2 anos, olha só, há 2 anos, hoje que eu ativei, para você ter ideia, eu vou até abrir aqui o meu, e aí eu aproveitei e atualizei todas as informações que eu precisava, e aí o que eu fiz? Eu entendi aqui a ordem dos fatores, e aí eu entrei aqui no site, na página do Primo Rico, e assim, tem uns vídeos excelentes, que depois que você pega a base, você começa a ouvir alguns vídeos,
Essa base que eu digo é entender algumas siglas principais e entender o momento que você tá. Então, por exemplo, no meu momento, eu tô aqui nesse nível de jogo aqui, bem iniciante, né? Então, eu vou querer saber sobre Tesouro Direto, eu vou querer saber sobre o Tesouro Selic, esse fundo DI, esse CDB. Então, aqui é a área que eu tô jogando, vamos colocar assim. Então, uma vez que você organiza, você vai focar numa coisa. E já tem muito especialista nessa área aí online. Então, no caso aqui, o site, a página, né, do Primo Rico no YouTube, agora eu vou prestar mais atenção nessas informações que eu fiz a triagem. Então, isso vai melhorar o meu nível de conhecimento, como já está acontecendo. Eu assisti já uns vídeos dele hoje falando, né, exatamente daquele ponto. E aí eu olhei para minha reserva lá dos 10% que eu já estou fazendo já há uma semana. E aí tinha um valorzinho lá. O que eu fiz? Eu já fiz uma transferência para a plataforma e já comprei minha primeira ação. Eu comprei 2 ações, estou tão feliz. Mas eu comprei assim, putz, será que eu estou fazendo certo? Por enquanto, eu acho que, não sei. Então, assim, eu tô naquele nível, ó, tá vendo aqui? Eu coloquei 150. Aí eu comprei 2 ações. Então, tá vendo aqui minha carteira, ó, tá com um pontinho. Tá uma hora vinga. Mas é assim, eu queria realmente, aqui, ó, comprei 2 ações, que ainda tá em haver, uma de 110 e uma de 30. Para sentir, sabe? Tipo, ó, fiz o movimento. A partir de agora, eu vou continuar guardando os 10% aí das minhas entradas. Isso assim, mês a mês. A diferença é que eu vou deixar um montante. Por quê? Porque daí eu já comecei a ver possibilidades. O que acontece? Quanto mais bala na agulha você tem lances melhores e aí você tem rendimentos melhores. Então, às vezes, ao invés de comprar, eu sei que dá para comprar ações de menor valor, como acontece aqui, por exemplo, como aqui, né? Tá disponível. Então, assim, ó, valor mínimo 58, 38. E assim, é a longo prazo mesmo. Você tá investindo, só que você tem que saber, peraí, eu tô que nível? Senão eu vou começar a comprar aqui só porque tá barato, mas então você tem que ter uma estratégia aí. Então, assim, seguindo a orientação até do primo aqui, deu para perceber que, tipo, peraí, foca numa coisa, estrutura esse degrau e vai para outro. E isso tá, assim, em conjunto com o que eu estou aprendendo. Então, eu estou criando, inclusive, meu plano de vamos colocar assim, um plano para a riqueza, pode ser esse nome, mas é um plano que vai me tirar, pelo menos, da situação atual para uma situação melhor, né? Investindo, criando entradas um pouco mais previsíveis, aumentar as fontes de renda, e assim você vai subindo. Então, esse conhecimento ele precisa acontecer a partir de agora, porque o meu eu do futuro precisa que eu comece em algum momento, né? Eu poderia estar melhor do que eu estou se eu tivesse esse conhecimento em outro momento, mas tudo vem no momento certo. Então, eu estou mostrando o caminho que eu estou percorrendo. Então, eu já fiz, ou seja, em uma semana, além de ter guardado aí 10%, e por menor que tenha sido, já fiz aqui, já atualizei o meu cadastro numa corretora, já entendi um pouco sobre o Tesouro Direto, agora eu vou entender mais sobre o Tesouro Selic, fundos de renda físicas e DBS, que é o nível que eu tô, e aí eu vou entender um pouco mais esses assuntos para, tipo, na hora que eu voltar, praticar novamente aí os 10%, por exemplo, fazer a reserva e deixar que o tempo passe, continuar focando em outros lugares, mas saber que, tipo, olha, agora isso daqui faz parte de um contexto. Então, ler e praticar é essencial, porque esse conhecimento que eu estou passando aqui, daqui 10, sei lá, daqui 1 ano, 2 anos, você vai olhar para trás e falar, nossa, estava bem crua. Mas é necessário. Então é um lugar que a gente precisa passar, né? Eu estou super contente porque eu aprendi algo novo hoje. Já estou compartilhando aí com quem quer que seja. E é isso. Com certeza, até o final do ano eu estarei com muito mais informações. Talvez já com rendimentos aí. Mas é o primeiro passo. E o meu primeiro passo, fincando
A bandeira dia 8/10/2021. Então, vamos ver onde nós vamos parar aí. Gratidão por você ter assistido até aqui. Eu tô super contente com esse novo conhecimento. É gostoso pesquisar, parece que você tá assim, desbravando, sabe? É um desbravamento, né? O conhecimento ele é um desbravamento. Só que eu gosto de pelo menos organizar melhor a ordem para poder depois começar a mergulhar na informação realmente e praticar. Só que dessa vez do conhecimento eu já fui para a prática e foi uma experiência interessante. É daqui para cima. Então, foi bom compartilhar com você esse momento. Tchau, tchau.